Beleza, deixa eu. Bom dia, pessoal. Mas agora tá bom, tá Cacau, bom, obrigado pelo. Tá bom? tá bom. Beleza. Bom dia, então, pessoal. Obrigado pelo convite, Cacau. Estou vendo aí várias pessoas conhecidas. Obrigado por comparecerem hoje. Eu preparei aqui uma apresentação. Você consegue ver a tela cheia, Cacau? Sim, Beleza. Eu preparei aqui uma apresentação relacionada a um tema que eu tenho trabalhado nos últimos anos. E o Cacau tinha pedido para ser um tema relacionado à aprendizagem por reforço. E eu acho que, embora não tenha esse rótulo, né, de aprendizagem por reforço, o tema que a gente vai discutir hoje tem uma relação bem próxima, né, de aprendizagem por reforço. É que a ideia de você ter um agente interagindo com o ambiente dele, né, um exemplo clássico que eu gosto de dar é o robozinho, né, que aspira a casa. Ele vai tentar ações diferentes de forma a maximizar a limpeza dele. É o que a gente pode definir como a recompensa que o agente tem à medida que ele vai interagindo ali com o ambiente. Então ele aprende a tomar as ações dele dentro daquele ambiente de forma a maximizar a recompensa dele. Nesse caso, seria a limpeza, né, da casa. A diferença principal, né, de algoritmos de aprendizagem por reforço para o tipo de algoritmo que eu vou discutir com vocês aqui hoje é a questão de ter um simulador do ambiente. Se você coloca um robô no ambiente dele, normalmente a gente não tem um simulador para esse ambiente, né? O robô ele aprende a partir de interações ali com aquele ambiente. No nosso caso aqui, a gente vai assumir que existe o simulador, né? O simulador a gente pode imaginar como se fosse uma ferramenta de planejamento que fica ali dentro da cabeça do agente, né? O agente ele consegue pensar no futuro como diferentes ações vão auxiliar o agente no trabalho dele e a partir disso decidir as ações do momento atual, pensando em como que elas podem influenciar o futuro. É como se o robô, o agente, ele tivesse a capacidade de ver o que acontece no futuro. Então, eu vou dar alguns exemplos para essa ideia ficar um pouco mais concreta e vou mostrar dois algoritmos. Eu tenho uma parte um pouco mais técnica da palestra e o Cacau falou que o público é bem diversificado, né? Tem uma parcela que tem formação em computação, tem uma outra parcela que não tem formação em computação. Então, eu vou tentar deixar mais próximo da intuição, né? Como esses algoritmos funcionam, mostrar bastante exemplos e tem um pouco de matemática também. Né? Embora a matemática talvez seja um pouco mais universal do que a própria computação, talvez eu pule, né, a parte das demonstrações matemáticas. Mas a ideia é que a gente vai, se você está familiarizado, né, eu estou vendo alguns ex-alunos aqui, eu sei que vocês entendem essa parte, a gente vai utilizar uma política e uma heurística, né, eu vou definir essas duas coisas para guiar um algoritmo de busca. Bom, então vamos lá. Aqui à direita eu tenho essa animação, esse GIF, esse é um jogo chamado Sokoban. Eu não gosto de jogar esse jogo, mas ele é um jogo muito interessante do ponto de vista computacional. Ele é um jogo P-Space completo, né? Um jogo difícil computacionalmente, e por isso a gente utiliza ele como uma forma de testar esses algoritmos de inteligência artificial. Eu estou ouvindo barulho de mensagem, mas como a minha tela está cheia, eu não consigo ouvir, eu não consigo ler as mensagens. Então, Cacau, se você puder ler as mensagens e me falar, né, se tiver alguma coisa para eu responder, por favor, faça isso. ok. Pessoal, fique à vontade para interromper em qualquer momento. Né? Vocês podem falar ou... acho que sumiu aqui minha apresentação. Tá, está de volta. Fique à vontade para escrever também. Aí, o Cacau vai me dar uma força, né, Cacau, para replicar as perguntas do chat. Deixa eu colocar isso aqui para tocar de novo. Então, o tipo de problema que a gente vai lidar é parecido com esse que está aqui à direita. A gente tem uma sequência de ações que a gente tem que tomar para atingir um determinado objetivo. Isso aqui transfere para vários outros problemas práticos.
né? Se a gente for lidar, por exemplo, com o problema do GPS, onde a gente está, sei lá, na UFV e você quer encontrar um caminho até o Hospital Novo. Então, você vai colocar no GPS o endereço do Hospital Novo e aí você vai ganhar uma sequência de ações que você tem que tomar até você conseguir chegar ao Hospital Novo, né? O que a gente chama de problemas de planejamento. O agente ele tem que planejar essa sequência de ações para chegar ao objetivo. Só a título de curiosidade, né, esse jogo aqui, o Sokoban, que está aqui à direita, ele tem bastante desafiador, né? Só para vocês terem uma ideia, se o agente ele só consegue empurrar as caixas, ele nunca consegue puxar as caixas. Então, se você empurra uma caixa com outra parede, né, não tem como você puxar aquela caixa de volta. Então, a gente chega num estado que a gente chama de um deadlock, né? Não tem como a gente sair daquele estado e, a partir disso, a gente não consegue encontrar uma solução. Então, é um problema extremamente desafiador e o tipo de cenário que a gente vai considerar aqui, ele é bem próximo do cenário de aprendizagem por reforço, onde a gente não sabe absolutamente nada a respeito desse domínio, a gente vai aprender uma forma de solucionar esse problema. E a forma como a gente vai aprender é a partir de uma base de problemas. Então, a gente tem um gerador de problemas do Sokoban e a gente vai pegar um número absurdamente grande de problemas, algo do tipo 50 mil problemas, e a partir desses 50 mil problemas, a gente vai solucionar os problemas mais fáceis, aprender a partir dessas soluções e generalizar para solucionar problemas mais difíceis. Então, só para reafirmar isso, esse tipo de abordagem, ele generaliza para outros problemas interessantes, problemas de logística e por aí vai. Então, a gente vai lidar com esses problemas, né, determinísticos de planejamento. A gente vai usar uma política e uma heurística, né, que eu vou definir em breve. E a parte que talvez eu pule da apresentação é com relação às garantias, né? Os algoritmos que a gente tem, eles oferecem garantia em termos do que a gente fala de estados visitados até a gente encontrar uma solução, que dependem da qualidade dessa política e dessa heurística. Então, se a gente tem uma boa política, uma boa heurística, a gente sabe que o algoritmo vai rodar por menos tempo, né, até encontrar uma solução. Um dos grandes desafios desse tipo de problema é que, às vezes, a gente gasta muito tempo tentando encontrar uma solução e não encontra solução alguma, né, porque o problema é extremamente difícil. Então, se a gente tem alguma garantia, a gente consegue aprender melhor, aprender mais rápido como solucionar esse tipo de problema. Né? Os resultados que eu vou mostrar para vocês, eles aparecem basicamente dos artigos. Né? Tem um artigo de 2018 e um artigo mais recente agora desse ano, que descreve esses dois algoritmos. Vamos lá. Esse aqui é um slide, na verdade, que eu uso nas minhas disciplinas de IA. Então, os meus ex-alunos aí talvez vão até reconhecer isso aqui. Talvez o problema mais simples de planejamento que eu consigo definir é um problema de busca de caminho em grid. Né? Então, a gente tem esse grid, ali na parte de cima a gente tem uma célula verde, é onde o agente começa, e a célula vermelha é onde o agente quer chegar. Né? Então, a gente quer planejar o caminho entre a célula verde e a célula vermelha. E aqui o agente, nesse grid, vamos imaginar que o agente ele pode mover para cima, para baixo, direita e esquerda. Então, é esse tipo de problema que a gente quer solucionar. A gente assume também que a gente tem um modelo eficiente desse problema. Ou seja, o agente ele pode ficar paradinho ali na célula verde, ele planeja qual a sequência de ações que ele vai tomar até atingir o objetivo. E ele só começa a agir no mundo real quando ele tiver o plano completo. A partir do momento que ele sabe como chegar na célula vermelha, ele começa a tomar as ações dele até chegar ali na célula vermelha. Então, essa é a diferença principal, né, para aqueles que estão familiarizados com a aprendizagem por reforço, é que normalmente a aprendizagem por reforço a gente não assume que a gente tem esse modelo, né, e o agente ele vai ali de fato interagindo com o mundo de forma a aprender a solucionar o problema dele. Aqui a gente imagina que a gente tem um simulador, então todo o planejamento ele acontece na cabeça do agente, né? A gente pode utilizar essa analogia. Então a gente ele simula as possíveis ações, vê o que acontece com aquelas possíveis ações, e a partir do momento que ele soluciona o problema daquele modelo da cabeça dele, é que ele começa a agir de fato no mundo real. Uma das formas mais simples de a gente solucionar esse problema, né, para aqueles que já fizeram disciplinas de algoritmos, é através do algoritmo de Dijkstra, né, um dos algoritmos clássicos que a gente estuda em disciplinas de algoritmos. Então, aqui, essas células, elas estão representando o que a gente chama dos estados
visitados pelo agente, né? O estado desse mundo por exemplo, o agente está na célula verde, esse é um estado do mundo, né? O agente está na célula cinza, ao lado direito da célula verde, esse é um outro estado, né, desse mundo nosso. E os números que a gente vê é o que a gente chama do custo do caminho viajado pelo agente. Então, se o agente ele começa ali na célula verde, o custo dele é zero. Ele não fez nenhuma movimentação ainda. Se ele move um para a direita, ele vai pagar esse custo de mover um para a direita. Se ele move um para cima, ele vai pagar esse custo de mover um para cima. Se ele move um para cima e um para a direita, ali vai ter o custo de dois. Ele fez dois movimentos, né? Um para cima e um para a direita. Então, o algoritmo de Dijkstra ele vai buscar dentro desse espaço de forma uniforme. Então, eu coloco esse círculozinho, esse círculo ele vai crescendo de forma uniforme ao redor ali do nosso ponto inicial, até ele encontrar o objetivo. Então, repara que esse algoritmo, embora ele funcione em muitos casos, ele não é um algoritmo ideal. A gente sabe que a gente quer chegar naquela célula vermelha, mas o agente ele está analisando ali na cabeça dele, fazendo um planejamento em todas as direções possíveis. Se o nosso mapa ele crescesse um pouco mais ainda para cima, né, o agente iria analisar aquela parte de cima também. Então, a gente não está utilizando informação a respeito do objetivo do agente para planejar a direção em que ele vai mover. Então, o agente planeja para trás, né, ele vai andar para trás, quando ele sabe que, na verdade, ele tem que andar para frente, porque o objetivo dele está na célula vermelha ali embaixo. Então, é um algoritmo que a gente chama de um algoritmo não informado, porque ele não está utilizando informação a respeito do objetivo dele. Então, a gente gostaria de melhorar isso. A forma como a gente melhora isso é através de uma função heurística. A função heurística ela vai estimar a distância que o agente ainda tem que percorrer. Eu gosto de utilizar essa representação que tem aqui à direita, onde S é o estado inicial do problema. No nosso caso ali seria aquela célula verde, o agente está naquela célula verde. E N é o estado qualquer que o agente encontra enquanto ele está percorrendo o caminho dele até o objetivo. Então, essa parte sólida entre S e N é o que o agente já percorreu. E essa parte tracejada é o pedaço ainda que o agente vai percorrer. Ele ainda não sabe exatamente qual a distância que ele tem que percorrer entre N até N estrela, que é o objetivo dele, N estrela, que nesse caso seria a célula vermelha, ele não sabe essa distância que ele tem que percorrer. Então, a gente discutiu ali no slide anterior, naqueles números, o que a gente chama desse valor de G. O valor de G são aqueles números que a gente viu nas células. Então, é o custo do caminho que foi percorrido. E aí a gente vai utilizar uma estimativa do custo a ser percorrido pelo agente, que a gente vai chamar de H de N. Essa é a nossa heurística. Dado que eu estou em um determinado estado, qual a estimativa de distância que eu ainda tenho que percorrer? Esse H de N, para que eles estão familiarizados com a aprendizagem por reforço, ele tem basicamente o mesmo significado do valor V, né, que o valor de um determinado estado em aprendizagem por reforço também. Então, embora esses algoritmos sejam antigos, eles têm uma similaridade bastante grande com esses algoritmos que a gente tem ouvido falar bastante na mídia hoje em dia. E aí, quando a gente soma esses dois valores, a gente chama isso geralmente de F. Se você já fez uma disciplina de A comigo, você vai provavelmente lembrar dessas definições. Se a gente voltar naquele nosso problema, de encontrar o caminho naquele grid, esses valores que eu mostro agora no grid são os valores H de uma função heurística que é bastante conhecida. Essa função heurística, a gente vai imaginar que não tem nenhum obstáculo no nosso mundo e a gente vai calcular a distância entre um ponto ao outro. Na verdade, esse aqui é o valor F, não é o valor H. Deixa eu explicar por que esse aqui é o valor F. Aqui, quando a gente está no estado inicial, na célula verdinha, a gente vai calcular a distância em linha reta entre a célula verde e a célula vermelha. A distância em linha reta, a gente tem que mover 1, 2, 3, 4. Então, o valor H da célula verde é igual a 4. Mas como a gente não começou a mover ainda, o valor G dela é 0. Então, vocês vão lembrar do slide anterior, o valor que eu tinha aqui era exatamente igual a 0. Então, quando eu somo 0 mais 4, o valor F que eu tenho aqui vai ser exatamente igual a 4. Se eu movo um passo na direção do objetivo, o que vai acontecer? O meu valor H ele vai diminuir em 1, mas o valor G ele vai aumentar em 1. Então, eu saí de 0 para 1, mas agora a distância ela caiu em 1 também. A distância estimada que eu estou do meu objetivo vai ser de 1, 2, 3. Então, 3 mais 1, 4. Por isso que eu tenho o valor F
igual a 4 aqui também. Então, se eu continuo fazendo movimentos na direção ao objetivo, né, o meu valor F ele permanece estável. Mas observe agora, se eu der um passo para trás, que é na direção contrária ao objetivo, o meu valor F ele vai crescer. E esse tipo de informação ele diz, ó, gente, olha, você está andando na direção contrária a onde está o seu objetivo. Então, o algoritmo que utiliza essa informação, ele vai dar preferência para os estados que a gente encontra durante o planejamento, que tem um custo F menor. Né? O custo F menor significa que a gente está andando na direção da heurística, né? A gente pode ver dessa forma. Essa heurística H ela pode ser vista, então, como a intuição do agente. Né? O agente ele sabe que se o objetivo está ali para baixo, ele tem que andar para baixo. Né? Ele não vai dar um passo atrás. Às vezes as coisas não vão funcionar da forma como a gente gostaria. Né? Aqui a gente tem uma versão modificada desse problema, onde eu coloquei uma barreira, né? uma parede ali imediatamente antes do objetivo vermelho. Então o que vai acontecer? O agente ele acha que ele está movendo na direção correta, né? E ele vai seguir nessa direção correta, e eventualmente ele vai encontrar a parede. E aqui ele não tem outra opção que não seja verificar esses estados com valor de 6, que a gente tem aqui nesse corredor, né, ao lado desse corredor de quadros. Então, nem sempre a função heurística ela vai ser perfeita, né, porque ela ignora características que a gente tem a respeito desse problema, mas ela ainda assim ela continua ajudando a gente. A gente sabe, por exemplo, que se a gente der um passo para trás e outro para a direita, a gente está andando numa direção que não está nos ajudando. Né? O valor F ele aumenta. Então, significa que a gente está indo na direção contrária ao do objetivo. Então, a gente vai preferir seguir ali nesse corredor de 6, ao invés de pegar aqui o valor de 8. Beleza. Ó, tem alguma questão até agora. O nome do algoritmo que faz isso é o A estrela, né? Então, provavelmente, se você já fez alguma disciplina de A, você vai lembrar aqui dessa definição. Alguma questão, pessoal, até agora? Beleza, vamos seguir adiante. Eu tenho aqui 2 vídeos só para vocês terem uma ideia. É um quiz, na verdade. Aí vocês vão me dizer qual que é o Dijkstra e qual que é o A estrela. Eu vou colocar aqui o primeiro vídeo à esquerda. Então, o estado inicial está aqui nessa região e o objetivo está do lado de cá. E essa aqui é uma barreira fechada. Essa parte vermelha são todos os estados visitados durante a busca. Vou colocar aqui agora o vídeo da direita, o mesmo estado inicial, o mesmo estado objetivo. E ali a gente consegue encontrar, né, um caminho para o objetivo, analisando uma porção menor, né, do mapa. E se você pensou que da esquerda é o Dijkstra e da direita é uma estrela, né, você acertou. Então, a ideia é que a gente vai utilizar a informação de onde está o nosso objetivo. Aqui não é a mesma função heurística que a gente usou no exemplo anterior, é uma função heurística melhor informada, né, ela sabe melhor essa estrutura desse mapa. Esse aqui é um mapa de um videogame, na verdade. E aí a gente consegue encontrar o caminho de uma maneira muito mais rápida a partir do momento que a gente usa essa informação. Então, essa é a parte clássica, né, que existe desde a década de 60, de como a gente consegue solucionar esses problemas de planejamento de uma forma mais rápida. E isso tem vários problemas. Né? A gente não sabe, por exemplo, quanto tempo vai demorar até a gente encontrar uma solução. Né? Esse é um problema difícil de ser resolvido. E, na verdade, a gente não sabe, mesmo se a gente souber o caminho da solução, a gente não sabe quanto tempo a estrela vai demorar para encontrar aquela solução. Então, é um problema difícil, mesmo se a gente souber a solução em si. A gente consegue aprender funções heurísticas, né, utilizar redes neurais para aprender essas funções heurísticas, mas a gente usa sempre uma proxy da função objetivo. Né? O que a gente deve minimizar de forma a minimizar o custo da busca, né? De forma, por exemplo, esses 2 mapas, a gente ter o mínimo de vermelho possível. Esse é um problema que a gente encontra quando a gente lida com esses algoritmos baseados em heurísticas. E aí o que a gente propõe é utilizar uma política ao invés de utilizar uma heurística. E aí tem várias propriedades que a gente ganha a partir disso. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora são 2 algoritmos que utilizam uma política. Um utiliza uma política só apenas, e o outro utiliza uma política e uma função heurística. E esses 2 algoritmos eles têm garantias, e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode aprender, né, essa política e essa função heurística a partir de um conjunto de problemas. Então, o que é uma política?
Uma política, ela vai assinalar probabilidades a diferentes ações, né? Então, aqui eu tenho uma representação um pouco diferente dos problemas que a gente estava mostrando, mas a ideia dessa representação que a gente tem nesse slide é o seguinte: esse S ele representa o estado inicial, né? No nosso problema, ele seria, por exemplo, o agente está na célula verde, né? Então, é um estado que representa a localização do agente ali naquela célula verde. E aí, aqui nesse problema, o agente tem duas ações que ele pode tomar, né? Antes ele tinha 4, vamos supor que agora ele tem duas ações. Ele pode mover ou para a esquerda, ele pode mover para a direita. A política, ela vai assinalar uma probabilidade para cada uma dessas ações. Então, aqui nesse caso, a política está dizendo vá para a esquerda com 50% de chance, vá para a direita com 50% de chance. Então, a política, ela assinala essa probabilidade. Então, se a gente tem uma política bem treinada, ela vai dar uma probabilidade alta para aquelas ações que nos levam ao objetivo, uma probabilidade baixa para as ações que nos levam ao objetivo. Não é o caso desse exemplo que a gente tem aqui no slide. O exemplo que a gente tem nesse slide é uma política uniforme, ela não está nos dizendo muito em que direção que a gente tem que seguir. Mas a ideia é como que a gente pode usar esse tipo de informação, né? Antes a gente tinha o valor H, que era a distância a ser percorrida, e agora a gente tem uma distribuição de probabilidade sobre as ações que o agente tem disponível para ele. Então, como que a gente pode usar essa informação para guiar a busca? Uma forma, talvez ingênua, da gente utilizar esse tipo de informação é seguir a partir do valor das probabilidades, né? Por exemplo, a probabilidade desse estado aqui embaixo, à esquerda, vai ser a multiplicação das probabilidades no caminho. Então, vai ser meio vezes meio, vai dar 0,25 a probabilidade desse estado. Igual a probabilidade desse estado aqui à direita, também vai ser 0,25. Já esse estado à esquerda, nessa cadeia aqui de valores 1, a probabilidade dele vai ser meio, porque a gente vai multiplicar meio vezes 1 e aqui vai ser meio. Qual o problema dessa abordagem? A gente simplesmente multiplicar os valores das probabilidades nesses caminhos e utilizar esse valor para guiar a nossa busca. Onde que a gente daria preferência aqui o que a gente chama dessa árvore, né? Essa representação a gente chama ela de árvore. A gente pode imaginar ela como uma árvore invertida, né? Aqui está o tronco dela e as folhas vão ficar aqui na parte de baixo. O problema aqui é que a gente vai dar preferência total para esses ramos que a gente tem, esses estados que a gente tem aqui à esquerda. Porque esses estados eles vão ter a probabilidade meio. Se a gente imaginar aqui uma sequência infinita de estados, todos eles vão ter essa probabilidade meio, que é a probabilidade meio daqui de cima, multiplicado por essas probabilidades 1 que a gente tem nessa cadeia. Então, se a gente dá preferência para as maiores probabilidades, eventualmente a gente vai parar de analisar essa parte da árvore. E esse é um problema clássico que a gente tem em inteligência artificial, que é o problema da exploração. A gente deixa de explorar essa árvore. A gente vai simplesmente tirar proveito dessa distribuição de probabilidade, vai mergulhar nesse ramo aqui de uns e nunca mais vai voltar. Porque todos eles vão ter probabilidade meio, e aqui, a partir desses nós aqui embaixo, eles já têm probabilidade 0,25. Então, 0,25 é menor do que meio. Então, a gente vai preferir os que estão aqui à esquerda. Então, se a solução do nosso problema está nessa subárvore à direita, essa subárvore binária, onde tem dois filhos, né, duas ações para cada estado, a gente vai perder essa solução. A gente não consegue encontrar essa solução. Então, a gente vai utilizar uma fórmula diferente da fórmula utilizada só para calcular essa probabilidade, né, multiplicar esses valores. E aqui a fórmula ela vai parecer um pouco mágica, mas depois eu vou tentar dar um pouco de intuição por que essa fórmula funciona bem. A fórmula que a gente vai utilizar é a seguinte, é D dividido por π, onde π é essa probabilidade. Então, o π desse estado aqui vai ser meio, que é a probabilidade de a gente chegar até ele. O π desse estado mais à direita aqui vai ser 0,25, que é a probabilidade de a gente chegar até ele. O π desse outro estado aqui à esquerda vai ser meio, que é a probabilidade de a gente chegar até ele. E a gente vai utilizar esse D. O D, ele basicamente a profundidade do nó que a gente tem aqui na árvore. Aqui é a profundidade 1 no primeiro estado, profundidade 2 e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Se a gente for mergulhar nessa subárvore à esquerda e a gente ficar muito profundo nela, a gente vai ter uma penalização por esse D. Quanto mais profundo a gente ficar, maior vai ser o D, e maior vai ser o custo dessa função. Então, o que vai acontecer? A gente vai dar preferência para distribuição de probabilidades. A gente tem um caminho que tem uma probabilidade maior, a gente vai investigar esse caminho.
Mas, eventualmente, se esse caminho ficar muito profundo, a gente vai dar preferência para outras partes da árvore também. A gente deixa de ter esse problema de a gente mergulhar em um ramo e nunca mais voltar nele. A gente mergulha no ramo, mas a gente ainda vai continuar analisando essa subárvore aqui à direita. Então, essa função, ela resolve esse problema que eu coloquei aqui para vocês. Se a solução estiver na subárvore à direita, aqui onde eu estou mostrando com o mouse, a gente eventualmente vai encontrar ela, porque esse D vai penalizar o que a gente tem aqui na subárvore à esquerda. Eu vi que vocês tiveram algumas aulas sobre redes neurais, né? Então esse aqui tem uma ideia parecida com a regularização, né? A gente está regularizando a política, né? Onde a gente vai usar esse valor D como um fator regularizador. Então a gente vai confiar na política, mergulhar nessa subárvore, mas eventualmente a gente vai voltar e analisar o lado de cá. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, que aí vai ficar mais claro. Então, esse aqui é uma representação parecida com aquele do Sokoban, né? A diferença é que, em vez daquele homenzinho, a gente tem um robozinho que vai empurrar essas caixas, né? Basicamente, o problema do Sokoban. E aqui o agente ele tem 4 ações, ele pode mover para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E algumas partes da árvore, eu ignorei, né, algumas ações só para simplificar o problema. Igual aqui nesse estado E, a gente tem essa setinha tracejada, a gente sabe que tem um pedaço da árvore para lá, mas eu estou ignorando só para simplificar o problema. E como que funciona, né, esse algoritmo? Um algoritmo chamado Levin Tree Search, porque ele usa um algoritmo de um russo, Levin, da década de 70. E aí a gente vai utilizar essa distribuição de probabilidade. Aqui, a partir do estado inicial, a gente tem a distribuição de probabilidade, 10% para o B, 10% para o C, 20% para o D, desculpa, o primeiro era B, e 60% para o E. Então, a gente começa aqui a partir do estado inicial, a probabilidade do estado inicial vai ser sempre 1, e a profundidade dele é 1. Né? Então, 1 dividido por 1 vai ser exatamente 1. E aí, em cada iteração, a gente vai ter essa estrutura, se você está familiarizado com a estrutura de dados, isso aqui funciona como uma lista de prioridades, né? Onde a gente vai ter os dados, né? Esses dados com maior prioridade, são aqueles que têm, né, um menor custo. Aqui no inicial, né, a gente só tem um, então só tem uma opção, a gente vai analisar ele. Quando a gente analisa ele, a gente vai ver quais outros estados que a gente consegue atingir a partir da aplicação de uma ação naquele estado. A gente move ele para fechado, dizendo, olha, já analisei esse estado, nosso estado A, e a gente vai olhar todos os estados que a gente consegue atingir a partir da aplicação de uma ação deles. Então vai ser o estado B, que aparece ali com um custo Levin de 20. Por que ele tem um custo de 20? É 2 dividido por 0,1. 2 dividido por 0,1 dá o custo de 20. O C vai ter o mesmo custo, né? 2 dividido por 0,1. O D vai ser 2 dividido por 0,2, né? Então ele vai ter o custo de 10. E o E é 2 dividido por 0,6. Então ele tem o menor custo de todos. Então aqui dá para a gente ver um pouco da relação que a gente tem da distribuição de probabilidade para o custo Levin. Né? O custo Levin, esses valores que a gente tem aqui na nossa lista Open, e as probabilidades são essas que a gente está vendo aqui na nossa árvore. Então o L tem uma probabilidade maior, então o custo Levin dele vai ser o menor possível. E aí, como a gente vai seguir nessa ideia de pegar da lista aberta aqueles estados que têm o menor custo Levin em cada iteração, né, o próximo a ser analisado vai ser o E. Então, a gente passa ele para fechado e a gente analisa todos os estados que a gente consegue atingir a partir dele ao aplicar uma ação nesse estado. Né, mover para cima, para baixo, direita ou esquerda. Aqui é uma versão simplificada, foi o que eu falei para vocês, então essa linha tracejada aqui, eu vou ignorar ela. Então, vamos supor que a gente vê agora o G, né, e a gente calcula o valor Levin dele. O valor Levin do G vai ser a profundidade de 3 dividido pelo valor da probabilidade dele, que é 0,6 vezes 0,4. E isso dá 12,5, né, se vocês quiserem fazer a conta depois para conferir. Então, a gente colocou aqui o G. Então, repare que o que o algoritmo está fazendo? Ele viu que seguir nessa direção é mais promissor, né? Seguir nesse 0,6. Aí chegou até o G. Mas a partir do momento que a gente viu o G, o que passou a ser mais promissor? O D passou a ser mais promissor, porque ele tem um custo leve menor. Então, a gente tem agora essa regularização do D. A partir do momento que a gente começa a ficar mais profundo, esses estados que a gente encontra, eles vão ficando menos promissores. E a gente passa a olhar outras partes da árvore também. Então, essa fórmula de D dividido por π, ele está permitindo a gente explorar diferentes partes dessa árvore. Então, aqui no próximo passo, a gente move o D, que é o que tem um menor custo,
ver todos os estados que a gente consegue atingir a partir dele. Mais uma vez, a gente está simplificando o problema, né? Então, a gente vai colocar o F. O F, ele é muito pouco promissor. Ele tem ali o custo de 21,42. Então, o próximo estado promissor aqui é o G. Então, a gente vai seguir naquele ramo ali à direita. E aí, a partir do momento que a gente coloca o G, a gente encontra o objetivo, né? O objetivo é esse nó verde que a gente tem aqui na tela. Eu vou passar a animação aqui toda de novo. A partir do momento que a gente coloca o G, a gente encontra a nossa solução. Não sei se dá para vocês verem aí da casa de vocês, mas o robozinho ele conseguiu colocar as duas caixas ali na posição objetivo dele, né? Nesse problema de Sokoban bastante simples. Então, o algoritmo ele funciona dessa forma. Se você está familiarizado com o Dijkstra e com o A estrela, é basicamente o mesmo algoritmo. A gente troca aquela função de custo F pela função de custo D dividido por π. A gente passa a utilizar ali, então, essa função de custo. Beleza. Parece, acho que a intuição tá relativamente clara, né, do porquê que a gente tem esse fator D ali para regularizar, né, e certificar que a gente vai olhar diferentes partes da árvore de busca. Mas tem outras coisas legais que a gente pode dizer a respeito desse algoritmo. O valor D dividido por π da solução, ele nos diz um limite superior do número de estados que a gente visita antes de encontrar a solução. Então, aqui nesse problema, qual que é a profundidade da solução? É 4. A gente começa da raiz, né, o primeiro nó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 dividido pela probabilidade desse nó, que é 0,6 vezes 0,4 vezes 0,9, que dá 19 nós. Então, o que esse D dividido por π está nos dizendo? Que a gente vai visitar, no máximo, 19 nós antes de encontrar a solução. E aqui, o número de nós, ou estados que a gente vê enquanto a gente está procurando por uma solução, é uma medida boa, aproximada do tempo que a gente gasta para solucionar um determinado problema. Então, se a gente conseguir minimizar esse valor, significa que a gente consegue encontrar as soluções muito mais rapidamente. Isso aqui é interessante pelo seguinte: reparem como a probabilidade nesse caminho da solução, ela tem um fator extremamente importante no número de nós que a gente vai expandir. Se a gente elevar a probabilidade ali no caminho da solução, significa que o número de nós ele vai o quê? Vai cair. Então, se a gente está tentando aprender uma política, né, por exemplo, treinar uma rede neural que vai nos dizer essa distribuição de probabilidade da política, a gente vai treinar a rede neural de forma a aumentar essa probabilidade. A partir do momento que a gente aumenta a probabilidade, significa que esse número de nós expandidos aqui ele vai diminuir. Essa é uma propriedade que a gente tem a respeito desse algoritmo. O valor D dividido por π nos dá uma estimativa do número de nós que a gente vai expandir. Deixa eu tentar dar um pouquinho de intuição nesse D sobre π, de por que ele funciona. Deixa eu separar ele em duas partes. A gente tem D dividido por π. Vamos olhar primeiro 1 dividido por π. O que é 1 dividido por π? 1 dividido por π é o número máximo de trajetórias que a gente tem com probabilidade pelo menos π. Se a gente olhar aquele nó ali, por exemplo, N1 ali na árvore, o nó na parte de baixo à direita, qual que é a probabilidade dele? Vai ser 1/2 vezes 1/2, vai dar 1/4. Então, 1 dividido por 1/4, ele dá o número máximo de trajetórias que a gente tem com pelo menos essa probabilidade. Eu acho que eu tenho essa equação aqui, para N1, 1 dividido por 1/4 vai ser igual a 4. Então, isso aí é exato para essa árvore. Quando a gente tem essa árvore balanceada binária, essa probabilidade, 1 dividido por π, vai dar exatamente o número de trajetórias. Mas nem sempre as coisas funcionam de uma forma justa. Eu tenho aqui um outro exemplo um pouco diferente, onde eu coloco mais um estado ali naquela parte direita da árvore, e ela passa a ter a probabilidade agora de 1/2 vezes 1/5, vai ser 1/10, e isso nos dá um limite superior de 10 trajetórias. E aqui a gente tem o quê? 5 trajetórias. Então, quando a gente olha só esse caminho, a gente está tentando fazer uma estimativa de quantos outros caminhos que a gente tem ali naquela árvore. Então, dependendo da estrutura da árvore, vai ser um valor justo, igual esse que tem aqui em cima, que disse 4, era exatamente 4, e ou de vez em quando pode dar um valor um pouco maior. Mas é sempre um limite superior, o maior número de trajetórias com pelo menos aquela probabilidade. Então, agora que a gente tem um limite superior no número de trajetórias, se eu multiplico por D, eu passo a ter o tamanho daquela árvore. D é o número de nós que eu tenho em cada uma daquelas trajetórias.
Então, se eu multiplico isso por D, né, eu tenho, então, um limite superior do tamanho da árvore. Então, é mais ou menos por aí que funciona esse limite superior. A prova disso é um pouquinho diferente, né? Isso aqui é só a intuição, mas a ideia é basicamente essa, né? Que a gente conta o número máximo de trajetórias, depois multiplica pelo tamanho dessas trajetórias, né? Isso nos dá um limite superior do tamanho da árvore que a gente tem. Faz sentido, pessoal? Alguma questão sobre isso? Beleza, vamos seguir adiante. Tenho mais alguns exemplos aqui. Qual que é o tamanho, né, dessa árvore? Vai ser 2 vezes 2 elevado a d, né? D é a profundidade da árvore, e o limite superior ele dá d vezes 2 elevado a d. Então, a diferença que a gente tem é esse 2 e o d. Né? Então, não é uma estimativa ruim, né? Uma estimativa até boa do tamanho dessa árvore. Tem esse fator linear ali que a gente está perdendo. E ela vai ser perfeita, né, se a gente tiver uma cadeia dessa, né, onde todos os nós têm probabilidade 1. Né? O tamanho real vai ser d, e o limite superior, né, vai ser d também, então um limite justo. Então pode variar, pode ser razoável, igual a gente tem à direita, pode ser perfeito, igual a gente tem à esquerda, e em alguns casos a gente vai ter um pouco mais de folga ali, né, nesse limite superior. Beleza. O que pode dar de errado aqui? À medida que a gente está aprendendo, né, uma política, a política pode estar errada. Né? Por exemplo, ela pode assinalar a probabilidade 0 para a trajetória que está na direção do nosso objetivo. Né? E aí tem alguns truques que a gente pode utilizar. A gente pode misturar diferentes políticas. Né? A gente pode pegar uma política uniforme, aquela que dá a mesma probabilidade para todas as ações, e misturar ela com a política que a gente está aprendendo. Em alguns casos, isso pode ajudar. Né? Em experimentos mais recentes, a gente tem visto que isso não é necessário. A partir do momento que a gente aprende uma política boa, a gente pode simplesmente usar aquela política como ela é. Mas só para vocês terem ideia que as coisas podem dar errado também. Beleza, pessoal. Tem alguma questão até agora? A gente vai começar agora a falar sobre o segundo algoritmo. Né? Aquele é o primeiro algoritmo, ele utiliza uma política. Eu vou falar agora do segundo algoritmo e vou pular a parte de análise dele, ele tem uma análise também, para mostrar para vocês como que a gente aprende essas políticas. Né? Eu acho que é uma parte importante. Estou assumindo que eu tenho 5 minutos, 1 hora para completar a palestra. Então, só uma revisão rápida, né? O A estrela, daquela figurinha que eu mostrei para vocês, a gente usa o custo da distância percorrida, o valor G, a estimativa da distância que a gente ainda tem que percorrer, a gente soma esses dois valores e é o valor F. É assim que a gente guia a busca do A estrela. O LTS, né, esse algoritmo do Levin, ele usa a estimativa do tamanho da árvore. A gente tem um determinado nó n ali na nossa árvore, e esse valor de d sobre π é a estimativa do tamanho dessa árvore. Então, a gente vai guiar a busca a partir dessa estimativa. Então, a gente está faltando aqui uma informação importante. A gente está utilizando o tamanho da árvore que a gente expandiu até um determinado momento. E o que falta ser feito? Né? A gente não está utilizando a informação do que falta ser feito ainda. Né? Qual o trabalho futuro que a gente ainda tem que fazer? Reparem que aqui no A estrela, à esquerda, a gente está utilizando essa função heurística, né? Que nos diz a distância que a gente ainda tem que percorrer. O algoritmo de Levin, ele não tem isso. Ele só usa a estimativa até o momento. Se a gente encontrou um determinado nó n, a gente tem uma estimativa do esforço de busca desse nó n. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa estimativa, mas a gente vai utilizar também a estimativa do que falta ser feito. Então, a gente quer estimar o tamanho da árvore quando a gente encontra o objetivo. Né? Qual o tamanho da árvore quando a gente encontrar o nosso objetivo? Não só o tamanho da árvore ali durante a busca. Então, é isso que a gente vai utilizar agora para criar esse novo algoritmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a estimativa da função heurística e o valor de h dividido sobre π. Então, o esforço de busca até o n é d sobre π. Agora, se a função heurística estima a profundidade que ainda tem que percorrer, a gente pode utilizar essa informação para estimar o esforço para quando a gente encontra o resultado, que é o nosso n estrela ali. Então, a gente passa a somar essas duas quantidades.
né, e utilizar esse valor como a nossa função de custo. Ao invés de utilizar só D dividido por π, a gente usa D mais H dividido por π. Né? Isso vai dar uma estimativa muito melhor do esforço que a gente tem que percorrer até encontrar uma solução. Por exemplo, se a gente encontra um nó N1 na nossa árvore, que tem um esforço a ser percorrido muito menor do que um N2, a gente deveria preferir o N1. O esforço a ser percorrido é menor, então a gente prefere ele para encontrar a solução mais rapidamente. O algoritmo de Levin ele não tinha essa capacidade. Então, é o que a gente chama de um algoritmo de busca heurística que é guiado por uma política. Então, a gente está misturando essas duas coisas agora. Tem uma derivação aqui que eu vou pular, só para dar um pouquinho mais de intuição. E esse aqui eu vou pular também, são as garantias que a gente tem a respeito desse algoritmo. A gente tem uma garantia a respeito do número de nós expandidos, tem uma conexão muito legal com a admissibilidade de funções heurísticas, que alguns de vocês podem estar interessados. Mas eu quero mostrar uma outra variação ainda desse algoritmo. Aqui está o custo leve, D dividido por π. Aqui está o custo do PHS, que é essa mistura desses dois algoritmos, a gente vai juntar esses dois. Mas aqui a gente tem um problema. Esse valor de π, ele vai diminuir muito à medida que você continua fazendo o trabalho futuro. Aqui, quando a gente chega no valor de π de n, a gente multiplicou todos aqueles valores de probabilidade ao longo daquela trajetória. Mas se a gente continua fazendo trabalhos futuros, a gente vai continuar multiplicando por valores menores do que 1. Então, o valor que é pequeno, ele vai diminuir ainda mais, à medida que a gente segue até esse n estrela. Então, o π do n estrela, ele vai ser muito, muito menor do que o π do n. De uma forma geral, isso acontece. Então, está faltando a gente tentar estimar qual que é o valor do π do n estrela. Qual o valor do π n estrela? Uma forma simples da gente tentar estimar isso é a seguinte. A gente vai calcular a média do valor de π ao longo dessa trajetória até chegar a n. Então, imagine que a gente está fazendo a nossa busca e a gente encontrou o n. A gente tem essa decisão, a gente tem um N1 e um N2, qual dos dois que a gente vai seguir? Então, a gente gostaria de estimar qual o valor final ao encontrar a solução do valor de π, o π de n estrela. Então, para a gente fazer isso, a gente vai calcular a média dos valores de π ao longo da trajetória que a gente já viu. E essa média é dada por esse valor de π de n elevado a 1 dividido por d. Essa é a média do valor de π ao longo da trajetória que a gente tem até n. Uma vez que a gente tem isso, a gente pode estimar que todos os passos que a gente vai dar aqui entre n até o n estrela, eles vão ter essa probabilidade de π elevada a 1 dividido por d, que é a média que a gente viu até agora. Então, a gente está assumindo que os valores de probabilidade que a gente vai ver adiante, eles batem com a média do que a gente viu até agora. E aí, basta a gente, então, somar os dois valores, o que a gente percorreu, que é d, e o que a gente vai percorrer, que é o h. Isso nos dá uma aproximação, esse valor aqui de π de n elevado a 1 mais h dividido por d, ele aproxima o valor de π de n estrela. Então, vai dar um valor muito menor do que o valor de π de n que a gente tinha inicialmente aqui. É uma estimativa melhor do custo da solução se a gente seguir um determinado caminho. Então, voltando naquela ideia, a gente tem um N1 e um N2, a gente tem que decidir qual dos dois a gente vai seguir. A gente vai dar preferência para seguir aquele que vai nos dar um caminho com menor custo final. Então, essa estimativa que a gente tem aqui vai estimar o custo final a partir de N1 ou N2. E aí a gente vai tomar essa decisão do qual dos dois seguir. A gente pode reescrever, então, a função como um todo dessa forma. Essa aqui passa a ser a nossa função de custo. Então, a função de custo do A estrela é aquele valor de f de n. A função de custo do algoritmo de Levin é d dividido por π. Do PHS é d mais h dividido por π. E do PHS estrela é d mais h dividido por esse fator aqui, que é a nossa estimativa do π de n estrela. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Beleza. Deixa eu mostrar para vocês, então, como que a gente pode utilizar esses algoritmos para aprender essas políticas e funções heurísticas. E aqui tem uma grande vantagem da gente utilizar esses algoritmos na aprendizagem. Eu posso utilizar
o D dividido por π, por exemplo, se eu estiver treinando o algoritmo de Levin, como uma função de perda para a rede neural. Vocês viram em seminários passados, né, as funções de perda que a gente pode ter para a rede neural. A gente pode utilizar, por exemplo, entropia cruzada, né, se a gente tem um problema de classificação, né, quer classificar uma imagem de um gato, de um cachorro. Aqui a gente poderia utilizar a mesma coisa, né? A gente tem um determinado estado que quer classificar. Eu vou classificar esse estado como uma ação à esquerda ou ação à direita, né? Ao invés de fazer isso, de utilizar a entropia cruzada, a gente vai utilizar o próprio custo de Levin. Então, se a gente treina a política de forma a minimizar aquele custo de Levin, a gente está, de fato, minimizando o custo da busca. Se a gente minimiza D dividido por π, a gente está diminuindo o esforço que a gente tem para encontrar a solução desse problema. Então, a gente vai utilizar esse tipo de função de perda, né? A gente vai tentar minimizar o esforço de busca, que é algo que a gente não consegue fazer de uma forma geral com a estrela, por exemplo. O A estrela, a gente vai tentar minimizar a distância que a gente tem do valor previsto do H para o valor H de fato, né, para um determinado estado. Funciona como um proxy, não é exatamente que minimizando essa distância a gente vai diminuir o esforço de busca. Mas a gente tem essa vantagem quando a gente está lidando com as políticas. Então aqui eu vou mostrar para vocês um algoritmo, ele é chamado Bootstrap, para aprender, né, ou políticas ou funções heurísticas, que foi o que a gente utilizou nesse trabalho. Aqui à esquerda a gente tem um conjunto de problemas. A gente pode imaginar isso como vários problemas de Sokoban. A gente tem um gerador de problemas de Sokoban. Alguns problemas vão ser mais fáceis, outros problemas vão ser mais difíceis. A gente tem um conjunto gigantesco desses problemas. A gente trabalhou com um conjunto de 50 mil instâncias. E a princípio a gente tem uma rede neural aqui denotada por esse NN, e ela que vai nos dar essa política, né? A rede neural ela recebe como entrada um problema, a gente tem utilizado as imagens, a gente fornece a imagem do quebra-cabeça, e a rede neural nos dá essa distribuição de probabilidade. Então, dado que eu estou em determinado estado, está ali a imagem, a rede neural vai nos dizer, olha, vai para a direita com probabilidade tanto. E se a rede neural está bem treinada, ela vai assinalar uma probabilidade alta para as ações que vão nos levar para a solução. A gente vai utilizar essa distribuição de probabilidade para guiar, né, o nosso algoritmo de busca, o algoritmo Levin, ou PHS, ou PHS estrela. Então, isso aí que é denotado ali pela parte de cima do algoritmo de busca. A gente tem essas duas setinhas, indicando a comunicação que a gente tem do algoritmo de busca com a rede neural. Então, o algoritmo de busca, ele pergunta para a rede neural, está aqui um estado, qual o valor Levin dele? Então, a rede neural retorna a distribuição de probabilidade. Com essa distribuição de probabilidade, o algoritmo de busca, ele calcula o custo Levin dele. Por isso que a gente tem ali aquelas duas setinhas. E a gente vai utilizar uma budget, né, que é um limite de esforço de busca para cada um desses problemas. Lembre que, a princípio, essa rede neural ela foi inicializada os pesos de forma aleatória. Então, a distribuição de probabilidade ela tende a ser uniforme. Então, uma distribuição uniforme vai dar a mesma probabilidade para todas as ações. Então, ela não é muito útil, ela não passa muita informação para a gente. Então, o algoritmo ele não é muito formado, ele não consegue resolver problemas difíceis a princípio. Mas alguns dos problemas ele consegue resolver. A gente vai iterar sobre cada um desses problemas. Eu passo o problema para o algoritmo de busca. O algoritmo de busca vai utilizar essa budget e vai tentar resolver aquele problema. Se ele consegue resolver, ele vira conjunto de treinamento. Por quê? Se a gente consegue resolver, a gente sabe quais ações que a gente tem que tomar em cada um dos estados. Então, agora a gente tem os pares estado-ação. Então, se eu estou nesse estado, eu tomo essa ação. Se eu estou nesse estado, eu tomo essa ação. E a gente vai utilizar isso mais tarde para treinar a rede neural. Basicamente, o problema de classificação. Se eu estou nesse estado, qual é a classe dele? A classe dele é essa ação que vai nos levar a uma solução desse problema. Eu vou fazer isso com todos os problemas. Alguns deles eu não consigo resolver. Né? A minha rede neural ela ainda é muito fraca. Ela não consegue resolver todos os problemas. Mas aqueles que eu consigo resolver, eu coloco ali à direita como parte do meu conjunto de treinamento. Então, eu itero sobre todos esses problemas que eu tenho aqui à esquerda. Depois que eu termino de iterar sobre todos eles, eu vou treinar a minha rede neural com esses dados que foram gerados de treinamento. Então, agora minha rede neural, ela não é aquela rede neural ingênua mais, que foi inicializada aleatoriamente, que tem uma política ruim. Ela sabe alguma coisa a respeito desse domínio. A ideia é que agora ela vai generalizar esse conhecimento, né, para eu conseguir resolver os problemas da esquerda que a gente não conseguiu resolver ainda. Então, agora eu volto naqueles problemas e tento mais uma vez.
né? Eu itero sobre cada um deles. E agora, embora minha rede neural seja mais forte, eu não consegui resolver nenhum deles. Então, o que eu faço nesse momento? Eu aumento a minha budget. Então, eu falo com o algoritmo de busca, olha, pode buscar por mais tempo, né, para tentar resolver outros problemas e a gente conseguir aprender a partir desses outros problemas. Então, eu dobro a minha budget. Se antes era X, agora é 2X. E eu tento novamente, né? Então, eu vou agora com a budget maior, eu tento resolver esses problemas. Aqui, para o exemplo ficar um pouco mais curto, vamos supor que a gente consegue resolver todos os problemas. A partir do momento que a gente resolve todos os problemas, a gente treina a rede neural com esses novos problemas, e agora a rede neural está treinada para resolver problemas dessa classe, né, de problemas que a gente tem. Então, é assim que a gente faz para aprender tanto as políticas quanto as heurísticas. O que tem de especial a respeito do algoritmo de Levin? É que quando a gente treina a rede neural, a gente vai minimizar o esforço de busca dele. A gente consegue treinar a rede neural com essa função de perda de D dividido por π. Né? Isso faz com que a busca fique ainda mais eficiente. Então, a gente testou vários algoritmos. Né? Se você está familiarizado com o AlphaZero, deve ter ouvido falar do POCT. Né? O POCT é um algoritmo que também usa uma função heurística e uma política, então a gente testou com ele, avaliou ele. Né? Tem o LevinTS, que é aquele algoritmo que usa o D sobre π, o PHS estrela, que usa política e função heurística. A gente usou os clássicos, né? O A estrela, a versão mais própria, né, para esse tipo de problema, que é o WA estrela, e o Greedy Best First Search, que é o GBFS aqui na parte de baixo. A gente utilizou 3 problemas distintos, né? Tem o Sokoban, o The Witness e tem o Sliding Tile Puzzle também. A gente utilizou uma rede neural que, no caso dos algoritmos que aprendem tanto uma função heurística quanto uma política, ela tem duas cabeças, né? Uma para função heurística e outra para política, e elas dividem a parte de representação ali, né? A parte de convoluções da imagem é basicamente a mesma. E aí esse processo do Bootstrap, ele roda por 7 dias, né? A gente não treinou com GPUs, poderia ser bem mais rápido se a gente tivesse treinado com GPUs. A função de perda foi o que eu falei para vocês, né? Para o LevinTS, PHS e PHS estrela, a gente usa a função de perda do D dividido por π. O POCT a gente usa a entropia cruzada e o mean square error para os outros algoritmos que usam a função heurística. Aqui estão as curvas de aprendizagem. No eixo Y, a gente tem o número de problemas não resolvidos. Então, quanto mais rápido a gente chega no final, melhor. E aqui no eixo X a gente tem o tempo, né, de execução do algoritmo. Então, as curvas que descem mais rapidamente, elas estão resolvendo problemas mais rapidamente. Então, dos 50 mil problemas que a gente tem de treinamento, a gente está vendo quão rápido que a gente resolve eles naquele esquema do Bootstrap. Resolve alguns, treina a rede, volta e tenta resolver mais, treina a rede e fica nesse esquema. Eu não estou com muito tempo, eu só quero destacar aqui para vocês que esse Pzinho é o PHS estrela, né, que usa aquela estimativa da probabilidade que a gente ainda tem que percorrer, né, o π do n estrela. E ele tende a chegar sempre ao final, né, ele consegue resolver todos os problemas. Tem esse problema aqui do meio, do Sliding Tile Puzzle, que o WA estrela, né, ele vai um pouquinho melhor. Todos os outros algoritmos, eles vão super mal aqui. Mas, de uma forma geral, utilizar uma política e uma função heurística deixa o algoritmo mais robusto. A gente tem, por exemplo, esse aqui à direita, o problema do The Witness, é um tipo de problema que quem aprende uma política consegue solucionar o problema. Quem não aprende uma política, usa só uma heurística, né, que são essas linhas aqui de cima, tem bastante dificuldade para solucionar esse problema. Não sei se vocês já jogaram o jogo do Witness. A gente pegou um dos puzzles lá daquele jogo e claramente nesse tipo de problema a política ela é mais fácil de ser aprendida. Então, se você tem um algoritmo que aprende as duas coisas ao mesmo tempo, você fica mais robusto a conseguir solucionar uma classe maior de problemas. Né? Se é fácil aprender uma função heurística, que é o caso aqui do meio, você dá conta. Se é fácil aprender uma política, você dá conta também. E se é bom misturar as duas coisas, que é o caso do Sokoban aqui à esquerda, o algoritmo vai super bem também. Tem alguns resultados de teste, né, que eu vou pular.
mas a gente basicamente testou num conjunto de problemas que não foram vistos durante o treinamento. A gente vê mais ou menos a mesma tendência que a gente viu ali do conjunto de treinamento. Um outro experimento que a gente fez é a gente fixar o modelo. A gente dá o mesmo modelo para todos os algoritmos e a gente vê quão bem que eles saem. E aí a gente vê que o PHS estrela ele vai super bem ainda. Então, a gente tem aqui alguns algoritmos que usam a política, eles têm garantias do número de nós expandidos, o número de estados visitados, que é baseado na qualidade daquela política, e a gente consegue minimizar, né, o esforço de busca enquanto a gente está aprendendo, que a gente usa como função de perda, né, aquele limite superior do número de estados visitados. Às vezes é mais fácil aprender uma política, às vezes é mais fácil aprender uma função heurística, então se você consegue aprender as duas coisas, você acaba tornando o seu sistema mais robusto. E é isso, pessoal. Tem alguma questão, alguma dúvida? 9 horas exatamente. Eu tinha 1 hora, né, Cacau? Eu esqueci de perguntar. Né, 1 hora. Você tá que horas aí? Agora são 9 da manhã. Ah, não, você tá no café. Tá ok. O Fábio aí acho que fez uma pergunta aí no chat. Deixa eu tentar ver aqui, então. Que legal a Damaris está aqui. A Damaris é especialista em Sokoban. Se tiver alguma pergunta sobre Sokoban, a Damaris sabe absolutamente tudo. O Fábio perguntou o seguinte: quando você multiplica as probabilidades em um determinado caminho da árvore, você está supondo a independência dos estados, certo? Isso não poderia causar uma distorção estimativa da probabilidade de se chegar a um estado ser bem diferente da probabilidade real de se chegar a esse estado. Aqui a gente não preocupa, Fábio, com a probabilidade de chegar no estado, porque todos os domínios que a gente considera, eles são determinísticos, né? A partir do momento que você toma uma ação naquele estado, você sabe que você vai chegar naquele estado resultante, né? Então, todas as ações são absolutamente determinísticas. A ideia da probabilidade na política é uma ideia um pouco estranha de absorver, porque ela não tem esse significado de qual a chance de a gente chegar ali, mas é uma informação que a política está passando para a gente. Olha, eu acho que essa ação é um pouquinho melhor, porque a gente viu soluções que passam por essa ação. Então, a interpretação que a gente tem da probabilidade vai mais por esse lado do que pelo lado da probabilidade de a gente chegar em um determinado estado. Mas, de toda forma, a gente assume, sim, a independência, né? A gente assume o que a gente chama da propriedade de Markov. Então, toda a informação que a gente precisa para solucionar um problema está no estado atual. A gente olha para o estado atual e, a partir dele, a gente sabe tomar a decisão para chegar ali na solução. Faz sentido isso, Fábio? Faz sim, Levi. Obrigado. Porque, assim, é difícil a gente imaginar que um Estado vai ter independência do anterior, mas isso que você falou faz sentido, essa propriedade Markov faz sentido, sim. Não, beleza. Agora, eu também fiquei confuso com aquela parte que você falou, assim, que para calcular o H, você supõe a mesma probabilidade que falta com relação ao que já foi percorrido, né? Porque se você der um passo, por exemplo, você tem uma probabilidadezinha ali, você pode estar faltando, sei lá, 15 passos para chegar no seu estado final. E aí você vai supor que a mesma probabilidade que você levou até ali é a mesma que ainda falta para chegar no final? Não sei se eu entendi. A probabilidade média, sim. Então, por exemplo, se a gente deu 5 passos e a probabilidade média foi de 0,3, e a função heurística está estimando que ainda faltam 10 passos, então a gente vai multiplicar 0,3 10 vezes. Então, a gente pega a probabilidade média até onde a gente chegou e pega a estimativa da distância que a gente ainda tem que percorrer e multiplica aquilo pela probabilidade média. Entendi. Não, tá certo. É uma forma de tentar estimar, né, a probabilidade que a gente ainda tem que percorrer. Se a gente não faz isso, a gente está utilizando um valor muito errado de π.
Porque nesse exemplo, se a gente deu 5 passos e teve a probabilidade média de 0,3, então a gente vai ter aí 0,3 elevado a 5. Mas se a gente continuar até uma profundidade 15, seria 0,3 elevado a 15. Então 0,3 elevado a 5 para 0,3 elevado a 15 tem uma diferença muito grande. A gente tenta ajustar isso pelo que a gente viu até agora e o número de passos que a gente ainda tem que dar. Mas uma direção de pesquisa que pode ser interessante aqui, a gente tentar aprender a probabilidade que ainda falta. Então, a gente tenta aprender a distância a ser percorrida, a gente tenta aprender a distribuição de probabilidade, mas a gente não tenta aprender a probabilidade que ainda falta a ser percorrida. Pode ser que seja um problema de aprendizagem muito difícil e a gente não consiga chegar em lugar nenhum. Mas se funcionar, pode fazer uma diferença muito grande, porque essa estimativa do valor médio de probabilidade que a gente usa, ele não é muito preciso, então poderia ajudar bastante. Obrigadão, Levi, um abraço. Valeu, Fábio, um abraço, cara. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Beleza, pessoal. Cacau, obrigado mais uma vez pelo convite. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo e vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou tentar retornar o mais rápido possível, a mensagem de vocês. Se tiver alguma dúvida a respeito da apresentação, ou se vocês quiserem os links dos artigos, para ver mais detalhes disso aí. Tem bastante teoria também nos artigos, e aí fique à vontade para entrar em contato. Valeu, Jugurto, um abraço, cara. Valeu, Carlos. Então, valeu, pessoal. Bom dia para vocês e nos vemos em breve. Valeu, Cacau. Um abraço, cara. Acabei desconectando aqui, o Anjo que você está ainda aí acabou, o Levi desconectou lá também. Ou foi, todo mundo caiu? Alô, alô.